Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MEP Group, composto por mim, Luana, Daiane, Fernanda, José e Victor. E nesse vídeo vamos estar trazendo a previsão de doenças no algodão, mais precisamente da ramulose. Então, bora lá? Bom, gente, eu vou estar dando para vocês a introdução do algodão. Essa cultura que teve seus primeiros registros há mais de 7 mil anos atrás, localizado na Ásia, especificamente na Índia e no Paquistão. Depois o algodão chegou na Europa e ganhou grande importância econômica. Hoje a principal fonte de renda dos países africanos, como Benin e Camarões. No Brasil, a produção comercial do algodão deu início na região do Nordeste. E o primeiro grande produtor foi o Maranhão, que em 1760 exportou para a Europa as primeiras sacas do produto. Assim como as demais culturas, o algodão tem indicências e pragas de doenças, tais como bicudo do algodoeiro, mosca branca, percevejo, largata rosana, ramulose, mancha da ramulária, entre outras. E é de extrema importância que sejam tomadas medidas preventivas que impeçam a proliferação e disseminação dessas mesmas, evitando prejuízos. O sistema de prevenção de doenças permite saber o quanto de clima está propício no desenvolvimento de doença antes mesmo que ela apareça. Atualmente no Brasil, a área plantada de algodão chega quase a 1 milhão de hectares. Olá galera, eu sou o Victor e vou estar dando sequência no nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho da doença que vamos abordar no nosso trabalho, que é a ramulose. A ramulose, ela foi introduzida no Brasil em 1936, no estado de São Paulo, na cidade de Rancharia. E atualmente já está dizimada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e alguns locais do nosso Nordeste brasileiro. E fora do Brasil, tivemos relatos somente na Venezuela e no Paraguai. E essa doença, a ramulose, ela é causada pelo fungo, que é a descrição aqui do nome científico, e é transmitida através das sementes do algodão contaminado. E ela ataca de preferência as plantas mais jovens, porém pode ocorrer em qualquer fase do ciclo, isso causando prejuízo devido à má formação da planta. Quando é detectado no início do cultivo, as plantas ficam totalmente atrofiadas e com um porte reduzido. E boa parte da energia destinada para a frutificação é consumida. E diminuindo assim a formação das fibras do algodão e afetando então a produção final do algodão. E esse fungo também causa necrose dos meristema apical da planta, provocando a morte do algodoeiro e aumentando os ramos laterais, tornando a planta menor e com os nós grossos. O meristema apical ele fica na extremidade das raízes e do caule. E eu vou estar falando um pouco para vocês de algumas imagens, uma ilustração das duas principais causas, que é a superbrotamento, que a planta passa a apresentar um número excessivo de folhas e a cultura adquire o seu crescimento com o aspecto que é esse superbrotamento, que os ramos laterais eles ficam mais expandidos. E tem do lado que é a mancha estrela, que a doença causa uma mancha necrótica e de formação circular ou alongada. O tecido necrótico ele se desprende da folha e então ela fica um sintoma de perfuração, conhecida como a mancha da estrela. E estão as duas imagens aqui ilustrando essas duas causas. E o que eu tinha que falar sobre a doença era mais isso daí. A Fernanda vai estar passando agora sobre controle, as condições climáticas que favorecem essa doença. E espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda e dando sequência no que o Victor já comentou com vocês, né, que é sobre a doença ramulose,
É uma doença que é causada por um fungo, né? E ela ataca aí o meristema apical da planta, causando necroses e até a morte da planta. E como todas as outras doenças, ela também precisa ter condições favoráveis para que essa doença se prolifere. Essas condições favoráveis nada mais são do que o clima, né? Então o clima tem que estar favorável para que essa doença apareça no algodoeiro. Alguns pontos importantes, né, em relação ao clima é a temperatura, que essa doença vai ocorrer se a temperatura estiver entre 25 e 30 graus. A umidade relativa é em cerca de 80% para a aparição da doença, então é uma umidade relativa alta. Alta pluviosidade, ou seja, o índice de chuva é alto para que essa doença ocorra, e a alta fertilidade do solo. Para que essa doença seja disseminada no algodoeiro, existem alguns pontos muito importantes que devem ser analisados. Um deles são o uso de sementes contaminadas, ou seja, as sementes elas são contaminadas tanto internamente, né, que acaba apresentando as estruturas dormentes, e externamente na superfície, que aí vai causar o aparecimento de esporos desse fungo. Água também, né, tanto a chuva quanto a irrigação, elas podem ocasionar a disseminação dessa doença, né, pode acabar espalhando essa doença. Solos contaminados, ou seja, são as áreas que servem de abrigo para o patógeno que desenvolve as estruturas de resistência, que são os esporos que eu comentei com vocês. Então, se tiver, por exemplo, ficou resto cultural da outra safra do algodão, esses fungos, eles conseguem se manter vivos no solo por 9 meses. Então, se não tiver eliminação total dos restos de cultura, pode acontecer de contaminar a próxima safra do algodão. O vento também é um agente muito importante aí que acaba ajudando na disseminação dessa doença. O trânsito de pessoas e dos implementos agrícolas, né, o rodado, quanto mais vai passando nas áreas contaminadas, ele acaba levando o fungo para áreas que não estão contaminadas. E o transporte de conídeos através dos insetos, ou seja, o que são esses conídeos? Esses conídeos são os esporos dos fungos. Então o inseto vai lá na planta que está contaminada, pega esses esporos dos fungos e acaba contaminando uma planta que está saudável. Quanto ao controle, como assim também as outras doenças, a ramulose tem o seu controle. Um ponto muito importante no controle da ramulose, talvez acredito que o mais importante, é o uso de sementes sadias e de cultivares que são resistentes ao fungos. Então é aquilo que eu comentei, né, da semente contaminada, quando a gente usa semente contaminada. Para evitar a proliferação dessa doença, é recomendado que a gente use sementes sadias, né, e são geneticamente modificadas, ou seja, são resistentes a esses fungos. Tratamento químicos na semente, né, ou seja, usar uma semente já tratada. Rotação de culturas com cultivares não hospedeiras do fungo, isso é comum aí para a maioria dos casos aí, entre as culturas que a gente tem. O controle químico, a eliminação dos restos culturais, que eu falei que é bem importante, porque o fungo ele se mantém vivo no solo por até 9 meses, então se a gente não eliminar os restos culturais, ele pode sim prejudicar a próxima safra do algodão. E uma adubação equilibrada, já que uma das condições favoráveis para o aparecimento da doença, né, é uma alta fertilidade do solo. Então é sempre bom aí fazer as amostragens e manter a fertilidade do solo equilibrada. Agora, pessoal, falando um pouco a questão do molhamento foliar. O molhamento foliar é um período de molhamento que desempenha um papel muito importante em sistemas de alerta de fitossanidade. Esse molhamento, quanto mais índice de molhamento foliar a gente tiver, mais favorável vai estar a planta para que ocorra essa doença. Então a duração desse período de molhamento foliar, ela é definida como um intervalo de tempo durante o qual encontra-se a água em estado líquido.
proveniente de chuva, irrigação ou orvalho. Então, não necessariamente a gente precisa ter chuva. A gente pode ter aí o orvalho, e se esse orvalho, ele atingir, né, o índice de orvalho, ele atingir a porcentagem de umidade, vai ter molhamento foliar e vai tá favorável para que a doença aí ela apareça. E o efeito desse período, né, de molhamento foliar, ele tem relação direta com a proliferação, né, que é o que eu comentei. Ou seja, quando você tem o período de molhamento foliar, você tem condição favorável para a doença aparecer. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar aí é a questão da doença e do algodão, a gente já falou. Agora o José vai explicar para vocês como é que faz a parte do sistema de previsão a partir desse molhamento foliar e da umidade. Muito obrigada! Fala galera do YouTube, aqui é o José. E para finalizar o nosso trabalho, a Fernanda falou sobre molhamento foliar e eu vou estar falando mais um pouquinho para vocês sobre molhamento foliar na parte de cálculos, né? Mas só para adiantar, o molhamento foliar, quando ele não é na chuva, há trabalhos que dizem que a umidade precisa estar em 97% para a gente ter o molhamento foliar. Como a gente sabe que o molhamento foliar com 97% de umidade vai ser difícil para o cálculo, eu vou puxar o mês de outubro e vou estar falando para vocês, fazendo um exemplo com 90%, para a gente ter um exemplo mais bonitinho para estar explicando para vocês como que funcionam os tipos de molhamento foliar. Vamos passar para o nosso programa. Para iniciar, eu vou estar falando para vocês, a gente tirou isso do Congresso do Algodão, o que a gente vai estar calculando é o índice de favorabilidade e o cálculo que a gente vai usar é o molhamento foliar vezes a temperatura média do dia. E a gente vai ter isso, o resultado em horas por centímetros, graus centígrados. Terminando aqui, a gente falando um pouquinho desse trabalho, um trabalho muito legal. Eles fizeram com 12 horas, a gente vai estar fazendo com dias, né? Aqui eu tirei do site da internet a umidade e a temperatura do mês de outubro. Para começar, eu tenho aqui todos os dados e o primeiro cálculo que eu vou estar fazendo no Excel é o cálculo. Eu vou estar usando os dias do mês de outubro e as horas. Aqui eu vou fazer um cálculo simples, né? Aí eu venho aqui, pego a temperatura média, eu pego a umidade aqui, umidade máxima eu vou estar usando, eu vou pegar todo do dia 21 de outubro e vou aqui. Aí eu calculei aqui, ele saiu aqui, ó, aqui tem o cálculo. Aí aqui embaixo eu só puxei, volto, faço a mesma coisa com o dia 21, eu venho, dia 21 inteiro, pego a temperatura máxima, vou lá e faço a mesma coisa. E assim eu vou fazer com os outros dias também. Eu vou dar uma aceleradinha aqui porque para a gente poder estar passando o resto no vídeo nosso. Então aqui eu vou dar uma puladinha no vídeo aqui e vou acelerar, tá? Esses cálculos foram feitos todos iguais, usando a umidade dos outros dias, né? Lógico. No finalzinho aqui, se eu cheguei no dia 20, como eu peguei o mês de outubro, do dia 21 de outubro até 20 de novembro, eu vou dar um clique aqui no final. Você seleciona, lógico, né? Dá um clique no final aqui, no cantinho, e puxo. Eu já consegui pegar todas as horas do dia com o cálculo. Aqui eu vou estar fazendo a soma, né? A soma é simples, eu pego o ícone de soma, faço a soma da coluna, da fileira, eu volto aqui, dou um clique no canto, eu já consigo fazer todos os dias. Aqui embaixo eu coloquei a soma mensal, mas não vai estar influenciando em nada no vídeo. A temperatura média, volta aqui, eu vou dar um clique aqui, a temperatura média eu vou voltar lá na minha tabela, no dia 20, vou pegar a coluna de temperatura, eu vou puxar e seleciono até o dia 20,
Aí eu volto e aqui eu já tenho minha conta, minha média da temperatura do dia. Eu vou dar um clique e eu já tenho todos os dias aqui. Sempre lembrando que a gente tem que travar as colunas. Eu volto aqui, faço a mesma coisa, só que aqui a conta, a multiplicação, eu dou um clique, faço o total de hora por temperatura, vou no cantinho aqui, dou um clique, já tenho toda a soma no final aqui. Eu vou dar puxar para o lado. Aqui agora eu vou estar passando, vou falar para vocês sobre o que a gente vai estar fazendo com esses dados, né? Esse resultado. No próprio trabalho aqui a gente tem um gráfico que a gente usa a classe, né? A classe de riscos desse favorecimento de molhamento foliar, que vai variar aí, a gente usou de 0 a 79 e usamos 7 tipos de níveis aí, do menor para o maior. Isso tudo faz parte do trabalho, a gente está usando no trabalho. É de 0 a 78, de 79 a 157, 158 a 236, 315, 316 a 399 e assim até a gente chegar no ponto final, que é o 553. Aqui a gente tem os 3 níveis. A gente vai começar de baixo para cima aí, usando como muito baixo, baixo, médio baixo, médio, médio alto, alto e muito alto. Como eu falei, de baixo para cima vai aumentando o nível de favorabilidade. Aqui o cálculo é simples não, até um pouquinho complicado, mas eu vou usar o si e vou ligar todos os aqui e nisso eu vou dar um clique aqui e vou mostrar para vocês que a coluna tá ligada nesse cálculo. E assim, se você seguir direitinho o vídeo, você vai conseguir fazer fácil essa parte de cálculo aqui do si. Eu vou travar as colunas, né? Lógico. Eu sempre não posso esquecer de travar, senão vai dar probleminha. Eu dou um clique no canto e eu vou ter a divisão de erro aí do médio, baixo. Tem uma divisão até legal que vai dar para explicar bem o que a gente fez. Com esse resultado aqui, eu vou partir para me ver a quantidade de horas que eu tive, de dias que eu tive com problema de muito baixo, médio, alto. E aqui é a mesma coisa, eu vou por conta se dentro deles aqui, quantos muito baixo tem? 18. Aí aqui eu vou estar travando a coluna de novo, sempre lembrando, dar um clique no canto, depois de travada a coluna eu já vou conseguir puxar. A gente vê que o muito alto não tem nada. Foi pouca, até com 90% deu pouco risco. Aqui eu vou fazer um gráfico, né, para a gente ter a mesma visão do outro vídeo. E aí, galera, a gente tem o índice de favorabilidade e a classe de frequência, que isso aconteceu no mês de outubro. Para encerrar uma explicação breve, a gente tentou fazer um cálculo fácil para você estar trabalhando com o Excel, né, que é uma ferramenta que todo mundo tem acesso, e a gente consegue fazer uma previsão do molhamento foliar, que seria um trabalho de a gente estar usando isso para a gente estar prevendo o que pode acontecer com esse molhamento foliar, que foi o que meus amigos disseram antes na parte do vídeo. Então, galera, o que eu tinha para falar era isso, eu espero que tenha ajudado. Um grande abraço por ser o nosso último vídeo, até a próxima. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, os e-mails vão estar aqui embaixo, junto com o link da apostila passo a passo. E esse foi o nosso vídeo. Que pena, gente, o nosso último vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aventura com a gente. Então, tchau, obrigada!